Lealdade genealógica, o peso invisível que atrapalha a sua prosperidade. Fica comigo até o final que você vai entender um fator inconsciente de uma lealdade genealógica que ultrapassa gerações. Olha o que a ciência diz. A ciência diz que de 3 a 4 gerações nós repetimos padrões de comportamento e pensamento. Ou seja, nós não herdamos só a característica física no nosso DNA, nós herdamos também um pensamento sistêmico. E dentro desse pensamento sistêmico existe a lealdade inconsciente da árvore genealógica. Bora avançar? Coloca aqui para mim, da onde que você tá me vendo? Olha que interessante isso daqui. Isso daqui tem base científica. Ó, lealdade genealógica, o peso invisível que sabota a sua prosperidade. Muitos bloqueios financeiros que enfrentamos não surgiram em nós. Ou seja, existem muitos bloqueios financeiros que surgiram dentro do seu contexto familiar. Toda família, ela não é uma família fragmentada, não. Existe uma aliança familiar aqui de padrões de comportamento, pensamento. Ainda que você não conheça toda a sua árvore genealógica, nós somos interligados por aquilo que nós herdamos, ou seja, existe uma herança geracional de padrões de comportamento, pensamento e até de resultados. E olha que forte, muitos bloqueios financeiros que você enfrenta, fica com isso, não surgiram apenas nas suas escolhas conscientes, mas existe um fenômeno chamado lealdade genealógica. Olha que forte. Com base em estudos científicos e teológicos, esse fundamento revela que herdamos de forma inconsciente padrões de comportamentos, crenças limitantes, crenças emocionais do nosso sistema familiar. É simples. Trazer clareza aqui, ó, uma dinâmica. Dinâmica não, uma percepção, trazer uma percepção para você. Dá uma olhadinha para trás no seu sistema familiar. Quantas mulheres da sua família empreenderam, tiveram sucesso e romperam? Quantas? Quantas mulheres tiveram um modelo de negócio ou venderam um produto ou um serviço que conseguiram escalar, que tiveram sucesso financeiro? Coloca aqui para mim quantas mulheres. Outra percepção que você pode ter. Quantas mulheres tiveram um casamento de sucesso saudável? Um casamento bom, que você olha assim, você fala assim, uau, esse casamento é digno de ser modelado para minha vida? Quantos? Quando você olha para esse sistema familiar aqui, isso te impulsiona ou isso te entristece? Porque se isso te impulsiona, é muito provável que você veio de um sistema familiar saudável. Se isso te entristece, que você vê todo mundo zoado, ninguém teve sucesso no casamento, ninguém teve sucesso nas finanças, ninguém teve sucesso espiritual, todo mundo caído, é sinal que você tá dentro de um sistema familiar ruim, que está mantendo uma lealdade genealógica. Pessoas lá de trás. Quando a ciência diz que de 3 a 4 gerações nós herdamos padrões de comportamento, de 3 a 4 gerações é aproximadamente de 80 a 120 anos. Olha que forte isso daqui. Imagine de 80 a 120 anos padrões de comportamento em mim reverberando escassez, medo, angústia. Nós herdamos até a obesidade. Obesidade. A próxima aula eu vou falar sobre isso. Nós herdamos tudo, nós herdamos padrões de comportamento. Agora imagine de 80 a 120 anos de pessoas que você, nem conheceu. Agora a perguntinha que não quer calar. Você acha justo? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim e vem para essa aula com caderno e caneta. Você acha justo você ter crença de escassez, dedo podre para atrair relacionamentos tóxicos e abusivos de um pessoal que você nem conheceu? Não é justo. Só que uma vez você herdou comportamento,
Tem até uma frase que eu amo, que diz assim: herança eu não escolho, mas legalidade eu permito. Você acha justo? Não é justo. Mas como que eu permito legalidade? Através de um botãozinho que existe dentro do nosso cérebro. Aqui, ó. Aqui dentro tem um botãozinho chamado o princípio da epigenética. O que é a epigenética? É sobre e acima. Sobre e acima daquilo que eu herdei, eu posso ligar, clique, e desligar um padrão de comportamento. Mas, ó, na grande maioria, essa lealdade genealógica inconsciente, eu ligo. Como que eu ligo? Startando, ó. Startando o comportamento. Startei o comportamento. Agora esse problema não é mais do meu sistema familiar. Agora esse problema é meu. Porque uma vez que eu startei, está no meu corpo. O meu corpo decidiu. O meu corpo agora está indo em direção à escassez, à obesidade, a relacionamentos tóxicos e abusivos. Tem sistema que a maioria das mulheres, elas são depressivas. Então, da mesma forma que eu startei ligando o comportamento, a epigenética diz, através da ciência, que é ligar e desligar. Eu desligo. E como que eu desligo? Do mesmo princípio. Se a ciência diz que o meu padrão de comportamento, através do princípio epigenético, está acima e sobre as minhas células que eu herdei, então eu desligo isso através de um padrão de comportamento intencional. Ou seja, tanto a ciência, eu amo isso daqui, tanto a ciência quanto a Bíblia está dizendo que nós não somos refém através do princípio do livre-arbítrio, através do princípio do livre-arbítrio dentro da Bíblia e dentro da ciência. Dentro da ciência, através do princípio da escolha, do poder de uma autoconsciência, eu rompo com o padrão de escassez, de pobreza, de orfandade, de relacionamentos tóxicos e abusivos. A ciência me respalda e a Bíblia também. Gente, tá fácil de entender isso daqui? Escreve aqui para mim, sim ou não. Então, eu ligo e desligo. Anote isso daqui. Eu ligo e desligo todo o padrão de escassez, de relacionamentos tóxicos e abusivos, através do meu padrão intencional, do meu comportamento. E por que muitas pessoas não conseguem fazer isso? Por um único, exclusivo fator. Porque elas estão presas aqui na mente com feridas emocionais. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso, A Cura das Feridas Emocionais. Esse curso tem cinco feridas emocionais que traz o dano financeiro e amoroso. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Eu fiquei 5 anos estudando essas 5 feridas. Eu sou especialista nisso. E dentro do meu curso eu tenho um passo a passo para ajudar você a romper com os bloqueios emocionais que impedem você de ter sucesso. Porque não adianta nada você ter um conhecimento. O conhecimento, ele não transforma a vida. O que transforma a vida? Você pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida. Por que conhecimento não transforma a vida? Porque se eu ler esse livro aqui, ó, só li esse livro, apesar que isso aqui não é um livro, isso aqui é a Bíblia. Se eu leio só a Bíblia e não aplico ela na minha vida, eu só tenho um conhecimento. E quando eu leio ela e pego esses fundamentos e aplico na minha vida, eu mudo com um padrão geracional de doenças, de escassez, de pobreza, através do princípio da epigenética, que eu desliguei toda a herança de maldição hereditária. Gente, isso é tão poderoso porque isso aconteceu comigo. Eu vim de um lar escasso, violento, eu nasci num barraco, eu fui parar, minha família foi parar num barraco da favela da Zona Norte de Sorocaba. Então eu tinha muita crença de escassez, muita pobreza incutida no meu corpo.
Só que eu só rompi quando eu apliquei tudo aquilo que eu estudei dentro da neurociência, dentro das escrituras sagradas, e eu criei um método, NBC, Neurociência Base Cristã, onde eu ensino milhares de pessoas a romper com a crença de escassez com base na ciência e na Bíblia. E quem quiser saber sobre isso, vai lá no meu direct e vem falar comigo. Olha que forte isso daqui, ó. Bora avançar sobre a lealdade genealógica, ó, que é um mecanismo, escreve isso daí, um mecanismo disfuncional que faz você repetir ciclos de escassez, senso inconsciente de pertencimento ou fidelidade à sua história. Ó, vamos trazer clareza para isso daqui, ó. Senso inconsciente de pertencimento à fidelidade à nossa história. Por isso que muitas pessoas não rompem financeiramente, porque elas não sabem que elas têm um senso de pertencimento àquilo. E quando elas vão romper, elas se sentem estranhas. Por quê? Porque ela está se destacando nesse sistema familiar. Eu tinha uma aluna que quando ela tinha o dom da prosperidade. A prosperidade é um dom também. Quando ela se destacava, ela ficava com vergonha e se sentia culpada, porque a mãe não prosperava, os irmãos não prosperavam, e tudo que ela colocava a mão, ela prosperava. Mas o que ela fazia? Ela escondia a prosperidade. Só que ela não percebia que inconscientemente ela estava sabotando a própria vida. E olha que forte isso daqui. O que é isso daqui, ó? Um senso inconsciente de pertencimento ou fidelidade à sua história familiar. Você pode estar preso. Isso daqui gera o que, ó? Voto inconsciente com a escassez por escolha e lealdade a padrões herdados. Forte isso daqui. E é exatamente isso que eu ajudo você quebrar. Quebrar esses votos inconscientes com a escassez. Eu explico isso dentro do meu curso. Como que esses vínculos invisíveis aconteceram. Eu explico isso através dos padrões de comportamento herdado, como você quebra, como você se liberta dentro das finanças para viver uma prosperidade de forma intencional e consciente. E o que está por trás disso tudo? De atrair relacionamentos tóxicos e abusivos? A nossa emoção. A nossa emoção, ela pode nos sequestrar da nossa capacidade de pensar com clareza. Ou seja, existe um sistema dentro de nós. Ó, aqui é ciência, tá? Existe um sistema. E esse sistema chama sistema límbico, que cria atalhos emocionais. E esses atalhos emocionais influencia a nossa escolha. E o que faz a gente escolher? O nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal é essa área aqui, ó. Só que quando a gente está imerso num monte de feridas emocionais, essa parte do nosso cérebro, ela é como se tivesse inabilitada para tomar decisões assertivas. Por quê? Porque nós somos sequestrados na nossa mente com pensamentos que veio lá da nossa infância. E olha que forte, o córtex pré-frontal, ele tenta regular a emoção para manter o equilíbrio. Mas olha o que acontece. Todo motivo da nossa vida é com base na nossa inconsciência, ou seja, o cérebro ele tenta equilibrar a emoção. Só que a nossa parte consciente, ela não consegue equilibrar por causa do inconsciente que busca o quê? Que busca pertencimento e segurança. Só que aonde vai ter pertencimento e segurança? Aonde tem um sistema de crença aqui, ó, imerso no medo, na falta, na escassez.
O cérebro até tenta buscar isso, mas ele não consegue. Por quê? Porque não tem uma base sólida aqui. Só que é interessante que a gente pode entregar essa base sólida para o nosso cérebro. Como? Através de tratar as feridas emocionais. E olha que forte. Então, o nosso cérebro vai buscar na raiz do inconsciente, no tronco cerebral, padrões de comportamento de busca de segurança. O sistema límbico vai buscar essa conexão emocional. O córtex pré-frontal vai buscar significado e propósito. Só que quando a gente está imerso num monte de feridas emocionais, ele não encontra solução. Por quê? Porque lá no inconsciente tem medos, travas, bloqueios e abuso. Como que o seu sistema límbico vai trazer segurança para você e acionar o seu córtex pré-frontal se lá na raiz do inconsciente tem um monte de lixo emocional que impede você de avançar? E é exatamente isso que eu ensino no curso. Olha que forte. O motivo disso: toda ação movida por um motivo, seja ela consciente e inconsciente, vai acionar o cérebro, que é o nosso sistema primitivo do tronco cerebral, que vai buscar o quê? Vai buscar segurança. Daí vai jogar para o sistema límbico, que é essa conexão emocional. Depois vai jogar para o córtex pré-frontal, que vai buscar propósito e significado. Olha que forte isso daqui. Tem 3 tríades aqui, ó. O tronco cerebral, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. 3 sistemas que trabalham simultaneamente para trazer resultado. Só que quando nós estamos presas em bloqueios e travas e ferida, o nosso cérebro ele não tem repertório. Quem que coloca esse repertório somos nós. Por exemplo, eu vim de uma família destruída. A maioria das pessoas não se levantava financeiramente. O meu tronco cerebral ia lá buscar ferramenta de pertencimento, só que pertencimento de uma parte boa, só que não tinha parte boa. Então, para mim, era natural banalizar. O cérebro vai banalizar, vai achar natural a escassez, não ter recurso, não estudar. Ó, nesse sistema meu aqui, ó, pega a chave. Ninguém empreendia, ninguém estudava, ninguém prosperava. Então, o meu tronco cerebral, que é o sistema primitivo, tinha só esse acesso. Então, vai normalizar. E aqui eu vou entregar para você a tríade do sucesso para você avançar. Essa tríade do sucesso, para você prosperar, você tem que entender que existe o tronco cerebral, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Essa tríade define o seu sucesso. Ou seja, porque mesmo você sabendo de muitas coisas, você vai voltar para um ambiente de impulsividade emocional. Como que funciona essa impulsividade emocional? Ou as compulsões? Vai buscar um ambiente. Que ambiente? O inconsciente. Nenhuma decisão sua passa pelo crivo do racional. Primeiro, vai consultar um ambiente inconsciente. Só passa pelo crivo do racional quando eu já superei várias coisas, daí eu não vou mais ser movida pela minha emoção. Eu vou ser movida pela minha decisão. Por exemplo, eu decidi estar aqui. É uma escolha. Mas lá atrás, a minha mente queria me sabotar. Ah, você vai entregar aula para umas pessoas que você nem conhece. Ah, você ainda não tem engajamento. Ah, um monte de historinha. Quem aqui já percebeu que existe uma voz compulsiva na mente? Coloca aqui eu. Quem aqui já percebeu que existe uma voz compulsiva na mente? Fique tranquilo. Essa voz compulsiva, todo mundo tem uma voz na mente. Eu tenho um exercício para combater só essa voz compulsiva. Essa voz compulsiva está consultando um ambiente. Que ambiente? Suas crenças. O seu padrão de comportamento inconsciente. E quando você é massacrada na sua mente,
Você está sendo gerenciada por uma voz compulsiva. Essa voz compulsiva, ela é quase intuitiva, parece você, mas não é você. É o seu medo governando a sua vida. É a insegurança. Escreve aqui para mim. Quem já percebeu que existe uma voz compulsiva? Ó. E qual é o segredo por trás disso? É você entender. Entender o seu cérebro. Quando você entende o seu cérebro, quando você entende a sua mente, você rompe com toda maldição hereditária de escassez, de relacionamento tóxico e abusivo. Então bora lá que eu vou trazer esse segredo para você. Olha que forte isso daqui, ó. O tronco cerebral, que é o tronco encefálico, que regula a nossa resposta automática e instintiva. Então é ela que vai trazer regulação. Nós temos esse tronco cerebral que ele é o nosso cérebro primitivo. E olha que forte, é ele que vai buscar o luta ou fuga, ou congelamento. E olha que forte. E o sistema límbico? Então aqui, ó, luta e fuga e congelamento é o tronco cerebral, que é o nosso cérebro primitivo. E o sistema límbico? O nosso sistema límbico é o que processa as nossas emoções. Top, isso daqui. E o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é o raciocínio, é o tomada de decisão. É ele que forma o triângulo, a tríade do sucesso. Ele que é a parte poderosa que define e reage à sua tomada de decisões para conduzir você dentro de uma ação assertiva, intencional. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui para mim. E olha o que diz a neurociência. É exatamente isso que eu faço, tá, gente? Eu ensino você a identificar e romper com a voz compulsiva, com as feridas emocionais que está guiando a sua vida. Por quê? Porque você é guiada pelos seus instintos de emoção. E como que você vai parar de ser guiada pelas suas emoções? Quando você se livrar das feridas emocionais e ativar o seu córtex pré-frontal, que é essa partinha aqui, ó, para tomar decisões sábias, decisões intencionais. Decisões sábias é de uma mente que já superou os bloqueios emocionais, as feridas emocionais. Essa decisão sábia, ela vai passar pelo conhecimento intencional e assertivo. Você pode até sair de um ciclo repetitivo, ó. Por quê? Porque agora você vai estar no governo, gerenciando a sua mente. Pega isso daqui. Quem não gerencia a sua mente vive pelos instintos primitivos, vive pelas emoções, vive por aquilo que você herdou do seu sistema familiar. Olha que forte. Como você pode sair desse ciclo de reatividade? Assumindo o controle. Aqui, ó. Eu assumi o controle da minha vida. Como que eu assumi o controle da minha vida? Me posicionando na minha mente. Não é mais o meu cérebro que governa. Porque antes ele governava com o meu passado. Escreve isso daqui. A única coisa que a sua mente tem é o seu passado. A sua infância e aquilo que você herdou. E se você não tratar suas feridas emocionais, é o único recurso que ela tem para gerenciar a sua vida. Por isso que muitas pessoas entram ano e saem ano, ela não rompe, nem financeiramente e nem emocionalmente. Por quê? Porque o cérebro dela está no controle. Tem uma ferida que é a ferida do abandono. O indivíduo se faz pequeno, se diminui, aceitando, ó, relacionamentos tóxicos e abusivos. Por quê? Porque no inconsciente dela, se ela se diminuir, se fizer pequena, ela vai atrair amor, mas não atrai amor. Atrai relacionamentos tóxicos e abusivos. Ó, a Cláudia falou que profundo. Então, eu vou só entregar duas feridas, ó. A rejeição faz você fugir. Você não prospera. Você quer ser perfeita, você é perfeccionista. Você não se coloca para aprender. Você tem medo, ó, de levantar a mão e pedir ajuda. A ferida do abandono vai fazer você atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Você não percebe. Você se diminui, se faz pequena. Você não percebe. Você
Obrigado, Cláudia, minha linda. Você manipula o outro, ó, com a sua dor. De modo inconsciente, gente. Põe amor nas minhas palavras. Você manipula o outro. Obrigado, Cláudia. Você manipula o outro, se faz pequena, atrai relacionamentos tóxicos e abusivos, mas isso aqui é o comportamento inconsciente psíquico. É uma máscara, ó. Inconsciente psíquico. Obrigado, Lisa, Rational Hearts. É como se tivesse no comando uma criança pedindo amor. E quem tem a ferida do amor vai viver assim, ó. Me dá amor, me dá afeto, me dá atenção, me dá acolhimento. Daí você vai atrair pessoas mal intencionadas para quê? Para te manter refém. Tudo isso escondendo uma ferida emocional. E é exatamente isso que eu ensino no curso, a cura da ferida emocional, que vai trazer a rejeição, a ferida do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição. Quem quiser adquirir esse curso, ele está com valor promocional. 12 vezes de R$ 35,89. Muito barato. Lá vai ter um passo a passo, ó, para você entender as feridas emocionais que travam a sua vida financeira, as feridas emocionais que travam a vida amorosa, a ferida emocional que trava você para empreender, para prosperar, e até o seu relacionamento com Deus é travado por causa de questões emocionais. Olha que forte. Vamos continuar com a nossa aula aqui, ó. Então, olha que forte. Quando você identificar quais são os fatores emocionais e parar de ativar o modo ferida emocional que está no governo, vamos se dizer assim, você vai acionar o seu córtex pré-frontal, que é esse aqui eu chamo ali o CEO da mente, que é o que gerencia, que toma... Obrigado, Elisa. Que toma decisões conscientes. E olha que forte isso daqui. Você vai sair do ciclo de reatividade, vai assumir o controle da sua mente. Por quê? Porque quando você ainda está presa na ferida emocional, é a ferida emocional que está tomando as suas decisões. É a criança ferida que está no controle, que está no governo. Daí o que acontece? Você não consegue atrair pessoas boas, intencionadas, que vai agregar na sua vida, não consegue prosperar. E olha que forte isso daqui. Eu nem entrei na aula ainda, eu vou entrar agora, gente. Agora que eu vou começar. Que eu vou falar sobre a tríade do sucesso. A tríade do sucesso. Gente, para quem não me segue aqui. Eu trago aula para vocês. Segunda, quarta e sexta. Às 11 horas da manhã. Depois, se você quiser assistir essa aula, eu vou subir aqui, ó. Daí você tem que ir lá no meu direct para saber onde que é. Apesar que aqui, ó, nessa plataforma aqui, é o mesmo @ dessa plataforma que você tá me assistindo. Eu sou Cleide Franco. Bora lá. A tríade do sucesso. Ó, o cérebro instintivo. O que é o cérebro instintivo? O tronco cerebral. Sistema emocional, racional, esse triângulo define seus resultados. Olha lá que forte. Sabemos muito bem que o triângulo da impulsividade, existe um triângulo da impulsividade aqui, ó. O meu cérebro primitivo quer comida. Vamos trazer obesidade, quer comida, comer. Por quê? Porque ele tá buscando o quê? Prazer. Jogou para uma emoção lá atrás, no sistema límbico, de que eu não era alimentada afetivamente, ó. Então, como eu não sou alimentada afetivamente, eu vou ter uma fome. Ou fome de comida, ou fome de receber amor. Quando eu tenho fome de comida, eu vou ficar obesa, eu vou ficar no sobrepeso. E quando eu tenho fome de amor, porque eu não fui alimentada afetivamente, nem pela mãe, nem pelo pai, eu vou atrair relacionamentos tóxicos e abusivos, ó. Igual que eu falei. Então, aqui nasce a compulsões. Isso acontece porque dentro de você atua 3 forças. O cérebro instintivo, anota isso daqui, ó. O cérebro instintivo busca sobrevivência. O sistema emocional reage pelo sentir, ou seja, o cérebro busca a sobrevivência, comida, ou
alimento afetivo, busca sobrevivência. E o sistema emocional busca o sentir, vai buscar o sistema límbico, o sentir. E a mente racional? A mente racional busca direção ou equilíbrio. Só que não tem como ter direção e equilíbrio numa mente contaminada por feridas emocionais. E quando essas três partes se alinham, se você tiver clareza, porque você rompeu com as feridas emocionais, ó, vamos supor que eu peguei o meu curso, apliquei na minha vida. Eu sou uma pessoa ferida, apliquei. Agora, quando eu tenho essas três partes alinhadas, que eu superei a dor, eu vou ter clareza e propósito de vida. Eu só vou ter clareza e propósito de vida e resultado quando eu superar as feridas emocionais que tá trazendo o dano financeiro, o dano amoroso e até espiritual. Olha que forte isso daqui, ó. As nossas reações ao dinheiro são formadas desde cedo. Aqui, ó, eu tinha uma crença de escassez. Por que eu tinha uma crença de escassez, gente? Quando eu tinha 11 anos, meu pai foi assassinado, vítima de um assalto. Isso daqui é só um símbolo. O dinheiro é um símbolo. Apesar de ser uma moeda de troca, o dinheiro é um símbolo aqui na mente. Quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu vítima de um assalto. Ó. Esse símbolo entrou. Prosperidade é perigoso. Durante muitos anos da minha vida, ó, eu fazia muito esforço, mas eu não prosperava. A minha vida não rompia, porque o símbolo de prosperidade, o cérebro responde a símbolo. É isso aqui, ó. O símbolo é a raiz do inconsciente. Ó, o símbolo da prosperidade, na minha mente, tinha sinônimo de perigo e de tragédia. Todas as vezes, gente, que eu ia entrar num ambiente desafiador, o meu cérebro fazia isso daqui, ó, a voz compulsiva. Eu ensino isso no curso, a voz compulsiva. Sai daí. Aí é perigoso. Você não é bom o suficiente, você é uma farsa, você não dá conta, você não é inteligente, você é burra. O meu cérebro mandava comandos para eu fugir do ambiente desafiador que envolvia dinheiro, porque a minha mente queria me proteger de algo inconsciente, com o símbolo do dinheiro. Gente, eu tô entregando ouro para vocês aqui. Isso daqui eu entrego na minha mentoria. Ou para as minhas pacientes ou aluna. E eu tô entregando de graça para vocês. Então descubra qual é o símbolo que o dinheiro tem na sua mente. Às vezes, na minha mente, tinha sinônimo de tragédia. Tem pessoas que o símbolo do dinheiro tem sinônimo de divórcio, de abuso. Obrigado, Cláudia, minha linda. De abuso, de maus tratos. Por exemplo, um pai que bebe, toda vez que recebe o salário vai pro bar, enche a cara, bebe, deixa todo o seu dinheiro lá. Chega em casa, bate na mulher, maltrata os filhos. Ó o símbolo do dinheiro na mente dessa criança. Toda vez que meu pai tem dinheiro, ele vai pro bar e volta violento. Então o símbolo do dinheiro na mente dessa criança é um símbolo de separação, de abuso, de maus tratos. Daí a sua mente vai viver presa aqui e você não vai prosperar. Forte isso daqui. Tá fazendo sentido? Escreve aqui pra mim. Olha que forte. A nossa atitude em relação ao dinheiro são formadas desde cedo, à medida que observamos como as pessoas ao nosso redor lidam com esse recurso. Algumas dessas crenças, como o próprio hábito de poupar dinheiro, são positivas, mas se nunca poupa também não é positivo. Outras vai ter, eu não percebia, eu tinha isso daqui, ó. Outras como aversão à riqueza, que pode ser mais prejudiciais do que útil,
quando queremos construir riqueza com as nossas próprias mãos, sem entender que a riqueza ela é um recurso. É um recurso. A riqueza é uma bênção, gente. Por que é um recurso divino? Porque quanto mais próspera eu sou, mais pessoas eu alcanço com a riqueza. Não tenha medo de ser próspera. A prosperidade com intencionalidade vai fazer você poder ajudar mais pessoas. Eu só pude ser uma pessoa próspera quando eu superei os bloqueios e hoje eu transbordo na vida das pessoas. Se você tem aversão à riqueza, porque o símbolo da riqueza na sua mente está envolvido perdas, tragédia, tá na hora de você mudar isso daqui. Porque senão você vai pegar um recurso de riqueza, de prosperidade que Deus deu para todo mundo e você vai escolher ser escassa por causa de feridas emocionais. Olha que forte. A maior parte das nossas crenças financeiras são formadas na infância. Mesmo que os seus pais nunca tenham falado de dinheiro com você. Tudo porque você ouviu assunto relacionado a dinheiro e foi observando esses primeiros anos da sua vida. Ou seja, por mais que o seu pai ou sua mãe não fala de dinheiro com você, quando você era criança, se você passou por privação de comida, se você teve um relacionamento onde dinheiro era discussão entre o seu pai e sua mãe, onde você foi para a escola, eu era muito humilhada na escola porque meu pai não tinha recurso financeiro. Então eu ia na escola, as criancinhas que tinham um poder melhor que o meu, então eu ia na escola mal vestida, de chinelo, sem mochila, a minha mãe não era uma mãe muito zelosa, não tô falando mal da minha mãe, tá, gente? Mas só para ter clareza. A minha mãe não era muito zelosa, então eu era mal vestida. Então isso daqui, ó, tinha sinônimo de dinheiro na minha mente. Então, quando, Elizabeth, eu também. Quando eu era humilhada na escola, no inconsciente, na minha mente, ó, o meu pai não é bom, minha mãe não é boa o suficiente. Por quê? Porque eles não me dão segurança financeira. Por isso que eu recebo maus tratos na escola. Então aqui, ó, tem uma interpretação sobre o dinheiro. Eu posso ter aversão ao dinheiro, por quê? Porque faltou dinheiro para mim. Tá fazendo sentido, gente? Ó, o que a Elizabeth falou. Eu tinha vergonha dos meus pais quando eu era criança, então isso daqui traz um dano. Escreve aqui pra mim por que você tinha vergonha deles. Ó, agora a gente vai pro número 1. Tô no número 1 ainda, gente. Essa aula tá muito longa, gente. Qualquer coisa eu vou dar continuidade nela. Deixa eu ver. Quarta-feira. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu vou fazer a parte 2 dessa aula quarta-feira. Quem que vem comigo? É errado sentir vergonha dos pais, eu já está perguntando. Quando a gente tem vergonha dos pais, a gente fica grande aqui, ó. É como se no inconsciente estou dizendo, esses pais, eles não são bons o suficiente. E quando eu recuso o pai no coração e a mãe, eu não vou prosperar. A prosperidade, ela respeita um ambiente, o ambiente da honra. E honrar o pai e a mãe não é ficar debaixo de um relacionamento tóxico e abusivo. É só amar. Ó. Aqui, ó, a Elizabeth falando por que ela rejeitava os pais. Porque a minha vida tinha uma vida muito pobre e eles eram idosos. E as pessoas zombavam de você porque seu pai era idoso, é isso? Eles eram idosos? E porque seu pai era ruim. Então, só que a gente tem que começar a colocar um outro símbolo aqui na mente.
Gente, quando eu falo honrar pai e mãe, não é ficar debaixo de um relacionamento abusivo, porque às vezes o abusador mora dentro da sua casa e tem nome de pai e de mãe. E o que eu faço com essa informação? Eu paro de detestar e odiar meu pai e minha mãe no coração. Só isso. Porque amar não significa ficar debaixo de uma autoridade abusiva. Significa só amar. E a gente só vai conseguir honrar o pai e a mãe se a gente amar eles aqui dentro. E quando a gente não ama eles no coração, desculpa, a prosperidade não vem. E nem relacionamento bom. Porque a ciência diz que eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Quando eu detesto e odeio meu pai ou minha mãe, eu tô detestando e odiando uma parte minha. Porque eu não consigo arrancar de dentro de mim eles. Eles moram dentro de mim através de uma herança hereditária. E eu ensino passo a passo dentro do meu curso você honrar o seu pai e sua mãe no coração para você ser próspera. Gente, eu não vou conseguir entregar essa aula até o final. Ó, ficou o guardião da sobrevivência, que eu vou falar sobre o córtex pré-frontal, o tronco cerebral e o sistema límbico, a tríade do sucesso. Quem que vai vir comigo quarta-feira às 11 horas da manhã para dar continuidade a esta aula? Coloca aqui eu. Coloca aqui eu. Quem que vai vir quarta-feira às 11 horas? Ah lá, a Elizabeth falou eu. Quem mais vai vir quarta-feira? Eu vou dar continuidade, porque ficou muito extensa. Quem quiser assistir essa aula, vai lá nessa plataforma que eu vou subir essa aula. Ó, como faz para parar de ter vergonha? Vergonha dos pais ou vergonha de você, Joyce? Vamos para a cereja do bolo. Ó, quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou trazer o restante dessa aula. Essa aula ficou top. Quem não assistiu desde o começo, vai lá assistir. Ó, vamos para a cereja do bolo? Gente, vamos orar para finalizar? Orar para finalizar. Estenda a sua mão aqui. Quarta-feira, às 11 horas, eu vou trazer a outra parte dessa aula. Ela é mais poderosa do que a de hoje. Por quê? Porque eu vou entrar na parte científica. Quem não me segue aqui, ó, começa a me seguir, porque senão você vai me perder aqui dentro dessa plataforma. Começa a me seguir aqui, porque quarta-feira eu vou trazer a parte científica para você romper com o padrão de comportamento que está impedindo, ó, o seu sucesso financeiro. Quem que vai seguir eu aqui? Começa a seguir. Começa a seguir. Gente, quem que vai querer adquirir o meu curso? O meu curso tá com preço promocional, 12 vezes de R$ 35,89. Quem que vai querer adquirir? Lá tem um passo a passo para você se livrar. Tem exercício terapêutico, tem um exercício da voz compulsiva. Esse que eu falei para você, ó. Da vozinha compulsiva que massacra você na sua mente. O exercício da voz compulsiva. Tem o mapeamento da árvore genealógica. Esse é top, esse exercício. Tem todo o mapeamento da árvore genealógica, da onde que vem a causa, a origem, o exercício para você aplicar em você. Mapeamento da árvore genealógica. Por que algumas pessoas não têm sucesso financeiro no amor, da onde que vem a causa e a origem. Tem 2 exercícios de uma especialista em meditação guiada, a cura da criança ferida. 2 exercícios. Então, de total tem 4. 2 exercícios da cura da criança ferida, o exercício do mapeamento da árvore genealógica, o exercício da voz compulsiva. Tudo isso dentro do meu curso. Você compra, fica sendo seu para sempre. Ele tá lá na plataforma da Queerify. Tem alguém que tem interesse de fazer uma pergunta? Gente, quem quer fazer pergunta?
Escreve aqui. Tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou fazer a oração para finalizar. Então vamos orar para finalizar? Já que todo mundo tá bonzinho, né? Tá todo mundo bonzinho, não quer fazer pergunta. Como que faz para acabar com essa vergonha? Vergonha do quê? Vergonha de si mesmo ou vergonha dos pais, Joyce? Se for vergonha de você, primeira coisa, você tem que entender por que você tem vergonha de você. Porque você tá com o princípio de não aceitação de si. Então, por que você tem vergonha de si? Escreve aqui. Quando a gente tem vergonha de si mesmo, tem uma crença de não merecimento aqui. Tem uma ferida emocional trabalhando. Quando a gente tem vergonha de si mesmo, a gente não vai avançar. Por quê? Porque a gente vai sentir um incômodo no ambiente. Eu tenho vergonha de mim mesmo, então eu não vou ter autonomia para pedir ajuda. Porque você tem vergonha? Porque você não sabe quem é você na sua essência. Porque o dia que você souber quem é você de verdade, você nunca vai ter vergonha de você. Porque você ainda tem ferida para ser tratada. Pode ser a da rejeição, você se rejeita. Você se auto-rejeita. Como eu me auto-rejeito, a ferida da rejeição é aquela que vai fazer você fugir. Fugir de ambiente desafiador. Por quê? Porque no fundo você acha que você não é interessante. Quando você não acha que você é interessante, você vai viver fugindo de ambiente desafiador porque você acha que os outros vão te rejeitar. Como você acha que os outros vai rejeitar você? De antemão, você rejeita os outros, só que você não percebe. Você rejeita os outros na sua mente e se auto-rejeita. Você castra a sua permissão de estar em ambientes desafiador porque você acha que os outros vão te rejeitar. Então, bora orar. Coloca a mãozinha aqui, vamos orar para finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dessas pessoas. Cobre elas com teu santo sangue para a glória do teu nome. Toda raiz de escassez, toda ferida da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça, da humilhação, pelo poder que há na autoridade do teu nome, eu repreendo. Que o teu povo venha se levantar, como diz lá no livro de Oséias, que o teu povo perece e é destruído por falta de sabedoria e conhecimento. Que eles venham se levantar para buscar sabedoria e conhecimento, para se livrar de toda a crença de escassez que impede o seu povo de avançar. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até quarta-feira, às 11 horas da manhã. Tá bom? E quem quiser vir adquirir meu curso, me chama lá no meu direct. E que eu caminho para você o link. E quem quiser um protocolo terapêutico ou minha mentoria. O protocolo terapêutico é comigo, direto comigo. O curso está hospedado na plataforma. O curso é o produto de entrada mais barato para você já romper, ó, com a crença de escassez. Daí depois, se você quiser ter acesso direto comigo, é só me chamar no direct para saber sobre o protocolo terapêutico e a mentoria. Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau, gente.